Eu conversando com alguns especialistas em storytelling, e um deles me falou um dado muito importante. Ele falou: Saul, para uma história ela ficar muito bem colocada, você precisa fazer ela e contá-la 200 vezes. E eu, 200 vezes? Sim, 200 vezes. Quando você tiver a capacidade de treinar e praticar 200 vezes a mesma história, você se tornará um mestre em contar esta história. Aí logo eu pensei, bom, interessante. Contar 200 vezes a mesma história deve ser muito chato, mas contar 200 vezes a minha história, isso é legal, isso é bacana. E cada vez que você conta, você melhora um pouco. Você aperfeiçoa a forma que você está entregando essa história. E essa é a parte fabulosa de nós adquirirmos os conhecimentos e colocarmos em prática constantemente, diariamente. Porque a nossa performance vai melhorando a cada dia. Usando esta analogia, para contar histórias boas, para contar histórias interessantes, é você contar essa história diversas vezes, inúmeras vezes. E quando se trata da sua história, enfim, ela nunca pode ser chata, monótona. Outro fator muito interessante na hora de contar as histórias é você colocar informações sensitivas, aonde geram, né, aquele pensamento. Eu estava no quartel, aquela noite fria, chovia muito, eu estava com uma capa de chuva, aquele fuzil estava pesado, eu estava na guarda, eu já não aguentava mais e não via a hora, aquelas 2 horas passarem para mim ir para o meu descanso. E daqui a pouco veio o Honda. Avance a senha. XYZ. Contrassenha. HTP. E aí, guerreiro, como é que tá? Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Ok. Viu? Para quem serviu o quartel, em algum momento, lembrou de momentos que você tirou o guarda. Ou naquele momento de escola, por exemplo, os meus momentos de escola, eu era gordinho, não era considerado como o melhor aluno, minhas notas eram de meio para baixo, considerado aí um garoto, né? Enfim, não o melhor da turma, nunca fui considerado o melhor da turma. Mas eu tinha uma peculiaridade muito interessante, que apesar de eu não ir bem na escola, com 9 anos de idade, eu sabia dirigir. Sim, eu sabia dirigir. Meu pai pedia para lavar o carro. E eu com o maior prazer ia lá, lavava o carro, saboava, secava, não importa. Não importava se o dia estava, né, um sol de rachar, eu fazia isso com muito prazer. Só para tirar uma casquinha, para dar uma voltinha, para colocar o carro para dentro da garagem. Uma certa vez, meu pai, mecânico, foi arrumar um trator em um sítio. Me levou. E lá ele fez as manutenções do trator e depois foi testar o trator. Foi o dia, um dos dias mais felizes da minha infância, porque foi muito marcante. Por quê? Porque ele ligou o trator, colocou numa marcha lenta e falou: meu filho, testa o trator. E eu fiquei aproximadamente 1 hora no meio do mato, em um campo aberto, dando voltas de trator. Me lembro, eu tinha 10 anos de idade. Por isso que eu aprendi a dirigir tão cedo. Meu pai sempre estimulou e ele, enfim, eu acho que ele achava bacana, né? Uma criança, né, dirigindo, enfim. Sou muito grato por isso. Para quem dirige há muito tempo,
se identifica com essa história. Para quem não dirige, bate aquela, mas olha só, se uma criança com 12 anos pode dirigir, eu também posso. Então esses aspectos emocionais é que fazem a diferença no contar história, que fazem a diferença na hora de nós abrirmos a nossa vida, as nossas experiências aqui na internet, porque geram, mais uma vez, conexões. No empreendedorismo, quando eu tive minha primeira empresa, foi um restaurante, e recém eu tinha saído do exército, então com aquele, aquela postura de milico, aquela coisa fechada, séria. Sim, senhor, não, senhor, pede para ir embora. Quem serviu sabe. Mas aí eu fui trabalhar com o público. E nossa, foi uma realidade que foi uma mudança de água para o vinho. Porque lidar com o público, lidar com a diversidade de pessoas é muito diferente do que lidar com grupos fechados. E essa situação me ensinou muito a lidar com pessoas, a lidar com esta diversidade, a lidar com enfim, com públicos do qual todo dia entravam pessoas diferentes, conversava no restaurante, e era uma situação totalmente diferente da que eu vivia dentro do exército.